acabei corrigindo todos. Né? Vou fazer o mesmo padrão aqui. Acho que em determinado momento a gente pode, na hora que tiver mais maduro, a gente pode simplesmente fazer as questões que a maioria teve dúvida. Porque às vezes tem uma pessoa que teve uma dúvida numa coisa pontual da questão, que eu mataria isso em 3 minutos, né, indo na carteira dela, e não, isso aqui é assim. De qualquer forma, para manter um padrão clássico aqui, vamos fazer todas as questões. Página 15, exercício 33, fala o seguinte: a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão Gzão M1 que multiplica M2 dividido por D ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D é a distância entre eles. G é a constante universal da gravitação e F é a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Então tu vê, né, tem a Terra ali, e aí tem o satélite E um pouquinho mais distante, aliás, aparentemente com o dobro da distância, o satélite D, e assim por diante, vai aumentando a distância até que o último satélite é o satélite A. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Peraí. Ele quer saber a força em função do tempo. Com o passar do tempo, as massas vão mudar? A distância vai mudar? Deixa eu pensar. A distância aqui... Ah, não, é um círculo. Um círculo tem sempre a mesma distância até o seu centro. Então a distância também não muda. Se nada muda, as forças têm que ser constantes ao longo do tempo. Então o gráfico C, D e E vazou. Eu estou em dúvida entre o gráfico A e B. E nós sabemos que quanto maior a distância, menor a força. Então o planeta que tem que ter a menor força é o que está mais distante, é o planeta A. Então sobrou só a letra B. Essa questão, para ela ficar top essa questão, para ela não ser uma questão boba, deveria ter 2 gráficos. Um que é esse gráfico aqui, que eu fiz, que está errado, e o gráfico da letra B. Aí fica legal. Aí se ensinou gabarito, tem 2 gráficos. E um deles é assim, e o outro... Quando a distância dobrou, a força deve ter caído 4 vezes, ó. E depois caiu mais ainda, e depois mais ainda, e depois mais ainda. Esse seria o gráfico honesto, ó. E o gráfico dele também não está honesto. Olha aliás, deixa eu ver do E para o D. Do E para o D. A força não caiu 4 vezes, né? Concorda comigo? Então, tu vê, se o cara for chiar, o próprio gráfico B que ele diz que é a resposta, ele tem falha. Ele está errado graficamente, ele era para ser mais assim, ó. Era para ser bem grandona a força no cara que está bem perto, depois já caiu um monte, depois ia caindo drasticamente, ó. Caindo com um quadrado da distância. E isso é que é o lado bom dessa questão, entendeu? A gente poder filosofar um pouco a mais. E vai que rola um Ctrl+C, Ctrl+V. E o cara melhora esse ABCD dessa questão. Já dá para editar essa questão e botar no Enem de novo. Certo? 2013, 2014, ixi, já vai de novo essa questão. Então tomem cuidado. Seria uma questão boa se houvesse uma possibilidade dessa aqui e uma possibilidade daquela ali, ó. Para a gente poder ir naquela. Ah, tá, é um quadrado a distância. Certo? Mas então, só de lembrar que força é inversamente proporcional à distância, fazer análise que nada variava com o tempo, já matava a questãozinha, que era a letra B. Vamos para a página 16. Página 16, questão 64. Aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Essa é a questão bem técnica.
pena, nós estudamos essa brincadeira. Tu pega a água quente, pega a água fria e aplica o que macete nas duas. Massa de água quente, não sei. Czinho da água, 1. Que variação de temperatura a água quente vai sofrer? Ela estava a 70 e eu quero que chegue a 30. 30 menos 70. Então deu menos 40 massa de água quente. Essa é a energia que a água quente perde. Aplico que macete na água fria. Massa de água fria eu não sei. O Czinho da água é 1 caloria por grau Celsius. Ela quer chegar a 30 graus, temperatura final, e estava a 25 graus. Então deu 5 mF o calor recebido para a água fria, para que elas atinjam o equilíbrio a 30 graus. Depois disso, vamos para o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Quem está recebendo é a água fria, 5 mF. Quem está perdendo é a água quente, menos 40 mQ. Somando 40 mQ em ambos os lados, ou menos passa mais, ele pediu a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Vou dividir ambos os lados por mF e dividir ambos os lados por 40. Ou se tu preferir, está dividindo, passa multiplicando, tudo bem? O risco é teu, né, meu querido? Simplificando, massa de água quente dividido pela massa de água fria é 1/8, 0,125. 1/8 ou 0,125, letra B. Essa foi bem técnica. Eu gosto disso, a gente precisa saber quem é que está estudando física tecnicamente, quem é que está só preocupado com a teoria. Por isso essa questão é importante para distinguir quem está já com um nível de física um pouquinho acima da média. Bonita essa questão aí. 65. Que bela manhã! Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas, letra A, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e, letra B, após a lâmpada ser desligada e atingirem o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca durante todo o experimento foi: nós sabemos que os objetos claros tendem a aquecer mais lentamente do que os objetos escuros. Então a garrafa que era toda pintadinha de preto, poucos alunos iam errar a parte do aquecimento. Essa garrafinha aqui é pretinha, botou a lâmpadazinha ali entre elas. Claro que a garrafa pintada de preto vai aquecer mais rápido. Mas nós chegamos a falar sobre radiação de corpo negro, né? Não comentei radiação de corpo negro para vocês? Radiação e radiação, convecção. Condução, convecção e radiação, não falamos nada sobre isso? Porque quando eu falo de radiação para a galera, geralmente eu cito que a radiação emitida por um corpo negro pode ser calculada por essa continha aí. E explico que a ideia de corpo negro é uma ideia, não existe corpo negro na prática. Corpo negro é um corpo que os físicos e matemáticos criaram na cabeça deles para tentar entender por que os corpos escuros absorvem mais radiação. E aí o físico pensou, o que seria o corpo negro ideal, perfeito? É o corpo que toda a radiação que bate nele é absorvida. Nenhuma gota de radiação é refletida. Então eles criaram essa ideia. Corpo negro é o corpo que absorve toda a radiação que o atinge. Corpo negro é o corpo ideal, então não existe na prática, é o corpo idealizado, ideal, que absorve toda radiação eletromagnética que o atinge. Isso é corpo negro. É o corpo ideal que absorve toda a
radiação eletromagnética que o atinge. Só que a galera começou a filosofar. O que acontece mesmo quando um corpo absorve radiação? Na prática, traz com moletom branco, moletom preto, vai pro sol. Tu percebe que esquenta muito mais com o moletom preto, né? Aí a galera começou a filosofar, peraí, mas se existir um corpo negro ideal, que absorve tudo que o atinge, a tendência dele é que a temperatura dele vá ao infinito. Não faz sentido. Logo eles acabaram filosoficamente concluindo que os corpos negros, além de serem os melhores absorvedores de radiação que existe, são os melhores emissores de radiação. Corpo negro é o melhor emissor de radiação. Professor, tu te decide, ou ele absorve ou ele emite. Ele absorve tudo e depois de ter absorvido tudo, emite. Diferente de refletir. Totalmente diferente de refletir. Ou seja, sem essa teoriazinha fica difícil o aluno matar essa questão. Agora, se ele tem essa teoria, ele mata fácil. Ele percebe que quando a lâmpada estiver acesa, o corpo escuro aquece mais rápido. Mas quando a lâmpada for apagada, o corpo escuro esfria mais rápido, porque ele é melhor emissor do que o corpo branco. Não se esqueçam, o corpo branco reflete a radiação que o atinge, né? Ele não emite. E como ele já tinha sido aquecido, o corpo branco, ele vai ter mais dificuldade de se livrar da radiação que ele já absorveu do que o corpo negro, que é um bom emissor também. Ou seja, a taxa de variação de temperatura preta em comparação com a branca durante todo o experimento foi maior no aquecimento e maior no resfriamento. Então uma questãozinha legal aí. Mas se tu não conseguiu fazer essa, eu tenho que assumir a minha incompetência. Eu deveria ter comentado com vocês sobre o corpo negro quando falei de condução, convecção e radiação. Então essa é por minha conta. 66. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora e a distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, o comprimento vale 60 km por quilômetro e a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis, para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ah, é sacanagem também, aí avacalhou. Aí avacalhou. Pô, velocidade média é distância sobre tempo. Se eu quiser calcular o tempo, tu dá uma operadinha boba aqui na equação, tu lembra então que para achar o tempo, quando a velocidade é constante, é só pegar a distância e dividir pela velocidade. No primeiro trecho, a distância é 80 km, a velocidade é 80 km por hora, o que obviamente faria o carro da empresa demorar 1 hora. No segundo trecho, a distância é de 120 km, a velocidade é 120 km por hora e a distância é 60 km. Fazendo a divisão, nós teríamos mais meia hora, totalizando 1h30. Essa não foi legal, né? Letra C, essa foi bobinha, só para ver se a gente estava ligado na parte básica mesmo da matéria. Questão 66, morreu! Questão 67, que bela manhã para aprender física! Vamos para a questão 67 na página 16. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso.
mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico de posição eixo vertical em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Espera aí, se ele quer o gráfico da posição versus tempo, eu tenho que lembrar das equações que me foram ensinadas de cinemática. A equação que fala da posição com o passar do tempo é essa equação aqui, a famosa equação horária da posição. Ele dividiu o trecho em 3 terços e disse que num terço do tempo a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração, e aí a equação fica assim, ó, d igual a d0 mais v0 vezes t. A parte da aceleração é nula. Para isso acontecer, o gráfico tem que ser uma reta, e uma reta crescente, hein, galera? A velocidade é constante, né? Então com o passar do tempo a posição vai aumentando, né, de maneira linear. Então tá ali. Só de olhar isso eu já percebo que o gráfico A é um absurdo, que o trem parou no meio do caminho. O gráfico D e o gráfico E são absurdos porque o trem parou no meio do caminho. Agora eu só preciso ver como é que vai ficar a aceleração do trem no primeiro terço e a desaceleração do trem no segundo terço. Já que tem aceleração, aí o gráfico, a equação não fica desse jeito, fica completa. Para a parte inicial, a velocidade inicial é 0, posso dizer que a posição inicial é 0. Isso aqui é uma parábola, né? O gráfico disso é uma parábola. Mas, para poder encaixar essa parábola naquela parte ali, só pode ser essa segunda metade da parábola. Assim, a velocidade era 0 no começo e foi aumentando, a inclinação do gráfico foi aumentando. Então tem que ser o arco de uma parábola, não é uma reta isso aí, tá, gente? Deixa eu exagerar para ficar bem claro. Quando o trem começar a parar, o metrô, o que for, a coisa, o móvel, a nave alienígena, quando ela começar a desacelerar, a aceleração é negativa. O gráfico dessa encrenca com uma aceleração negativa é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Para que eu tenha uma certa velocidade e vá reduzindo essa velocidade com o passar do tempo, a parte que me interessa então é a primeira parte da parábola, que seria algo assim, ó. Aí ali sim ele parou. Então eu tenho que procurar um gráfico com mais ou menos essa característica. Observe que para desenhar o gráfico eu fui analisando matematicamente, né? Tive que ter conhecimentos de equação de segundo grau, né, para poder fazer aquilo ali. Lembrar do gráfico de uma parábola, né? Tive que fazer essa análise mais ou menos. E aí, o que está próximo daquilo ali? A letra C. Por que não pode ser a letra B? Né? Ele está aumentando de velocidade, né, no final, né? Ah, vou largar o pessoal na estação, aí acelera para jogar o pessoal. Sacanagem. É a letra C. Muito bem. 68. Quase, meu querido. Mendonça nos aguarde. Eu almoço o Mendonça ali fazendo merchandise, de repente ele me, né, dá uma... Mendonça no restaurante? É, Mendonças, né? Chique, né? Mendonças. Ó, 68. Página... Chique foi bom. Página 16, questão 68. A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte, observado em intervalos de 10 dias registrados da Terra. E aí tu vê, ele diz que Marte estava aqui, depois estava aqui, depois estava aqui, 10 dias depois, 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 e fica meio bizarro, né? O cara se pergunta, ué, meu Deus, e por que o Marte está dando uma pirueta no céu? Ele pergunta o porquê disso. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? Quer saber por que a gente vê isso nos céus? Letra A. A maior velocidade orbital da Terra faz com que em certas épocas ela ultrapasse Marte. Pode ser até, né? Deixa eu ver, tem Terra, aí tem Mercúrio, aí tem Vênus, aí
aí tem Terra, aí tem Marte. É possível que em algum momento a Terra tenha ultrapassado Marte, né? E ele aparentemente retornou no céu. Foi ultrapassado pela Terra, né? Razoável. Vamos ver as outras. Letra B. A presença de outras estrelas que faz com que sua... Meu Deus! A estrela mais próxima do Sol, da Terra, é o Sol. 8 minutos-luz. Depois do Sol tem a próxima Centauri, que está 4,3 anos-luz da Terra. Ou seja, existe uma distância absurda entre o nosso sistema solar e qualquer outra estrela. Portanto, dizer que o Marte deu uma pirueta no céu porque a próxima Centauri atrapalhou ele é um absurdo total e completo. O que eu estou querendo te dizer é que quando tu olha para o céu, se a luzinha está parada, tu fica olhando um tempinho. Está parada a luzinha. Então é uma estrela. A luz mais jovem que bate no teu olho quando tu olha para o céu já está 4,3 anos vagando pelo vácuo do espaço para bater no teu olho. Tu olha, a próxima Centauri, que bonita. Todas as outras demoram mais tempo ainda para tu saber o quão isolado do universo nós estamos, né? As distâncias são astronômicas. Então botar a culpa em estrelas, em outras estrelas que não o próprio Sol, é um absurdo. Professor, Eu botei Terra aqui. professor, Sol. por isso que é possível tu ver uma estrela que já não existe mais. Sim. Boa parte das estrelas que nós vemos no céu se transformaram em supernovas ou pararam de brilhar, mas isso ocorreu, né, algum tempo atrás. Mas como a luz que está chegando nos nossos olhos hoje saiu da estrela, às vezes há 100 mil anos atrás, nesse período de tempo podemos ter alguma coisa com ela, né? Então olhar para o céu é olhar o passado, e isso não é uma piadinha poética bonita, é fato científico, né? Ou seja, as estrelas mais jovens que nós vemos no céu, elas têm um atraso, um delay, né, da realidade que ela está vivenciando de 4 anos. E o homem já fotografou galáxias que estão a 12 bilhões de anos-luz da Terra. Quer dizer que a luz da galáxia fotografada demorou 12 bilhões de anos para atingir o telescópio aqui na Terra. Ou seja, é possível que aquela galáxia tenha sido tragada por um buraco negro. A gente não sabe disso porque nós estamos vendo ela 12 bilhões de anos atrás. O que corrobora fortemente para a ideia do Big Bang, né? Porque a data do Big Bang a gente já calculou de diversas formas distintas. E todas elas convergem para os 13,8 bilhões de anos, né? Por isso que é uma teoria tão forte, a teoria do Big Bang. Legal, então estrelas não, absurdo. Letra C. A órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. Todos os planetas orbitam o Sol elipticamente e é uma elipse muito suave. Quem poderia ter uma elipse mais bizarra seria de Mercúrio, por estar próxima do Sol. Outra, mesmo que a trajetória de Marte é elíptica, isso prova o que eu estou vendo no céu? Não, eu vi de 10 em 10 dias, eu não acompanhei 1 ano e pouco para completar a órbita em torno do Sol. Ou seja, como é que eu estou vendo no céu o Marte dar uma pirueta, sendo que ele teria que demorar 1 ano para dar a volta dele? Né? Então a justificativa de que a órbita é mais elíptica que a dos outros é um absurdo, não tem nada a ver com a vida. Letra D. A atração gravitacional entre Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Pô, o Sol é que é o cara no sistema solar, né? Ele é que determina, não que a presença de um planeta em torno do outro não pode dar uma modificadinha na trajetória, mas fazer o Marte dar uma pirueta no céu, porque a Terra está ali próxima, também é demais, né? Pesou, ou avacalhou. Letra E. A proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. Mais uma vez, gente, o planeta não vai passar aqui, ai meu Deus, fui atraído, vou dar uma voltinha em torno do planeta para depois voltar a orbitar o Sol. Não existe isso, né, cara? Isso é uma Lua. Uma Lua, sim, orbita, né, o planeta. Então, tu vê, a única coisa que é razoável aqui e aceitável é dizer que a Terra ultrapassou Marte em algum momento, e aí Marte aparentemente ficou para trás nos céus, para depois voltar aí para frente. É isso aí, é a letra A. Muito bom. Questão 69. Essa questão é engraçada, eu já fiz essa
questão há pouco tempo, não sei se foi para vocês. Foi? Né? Então a 69 já tinha sido corrigida, já estava numa outra lista nossa, né? Então vamos pular essa questão 69. O fato de o tempo crescer mais lentamente do que a posição da régua, o fato de as distâncias da régua crescerem mais rapidamente que o tempo, é o fato de o movimento ser acelerado. E isso é porque o peso da régua é constante, né? Gerando uma aceleração. Então 69, só para discutir, força-peso da régua tem valor constante, o que gera o movimento acelerado. Assim ela está cada vez mais rápida, ou seja, num segundo posterior ela vai andar mais do que no segundo anterior, porque ela estava menos veloz no segundo anterior. Questão 70. Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, chamado movimento browniano, causado pelos choques das partículas que compõem o fluido. Se nós pudéssemos filmar os perdigotos que saem da minha boca, cada sílaba que eu falo, tu veria, né, um monte de gotículazinhas flutuando no ar que tu respira, sim, vindas da minha boca. E essas gotículas, elas... É triste, o mundo microscópio ele é assustador. Só de lembrar que agora, né, tem ácaros se alimentando das células mortas da tua pele, que tem toda uma fauna rolando na tua pele, muitas pessoas ficam agoniadas, mas relaxa, isso é saudável. Não é saudável tomar 2 banhos por dia e deixar a pele esterilizada, certo? Não é saudável. O saudável é deixar os ácaros comendo a tua pele. Se tu quiser ter a pele estéril, a tua pele começa a ter brutueja, começa a ter uma série de problemas. Então cuidado, excesso de limpeza causa problemas. O mundo, ele deve ter micro-organismos à nossa volta. Para os futuros donos de casa e donas de casa, não comprem desinfetante que mata 99,9% dos germes. Isso faz mal para a tua família. Lave a tua casa com água e sabão. É a melhor maneira de esterilizar a tua casa. Mas as pessoas acreditam que o importante é passar que boa em tudo. Isso é um delírio. Sabe quem é que plantou essa ideia na tua cabeça? A empresa que vende que boa. Certo? Então tomem cuidado, galera. O mundo não é sujo e nojento e nós não precisamos nos afastar da realidade e esterilizar o mundo. Isto é que é ruim. O bom para o teu filho, recém-nascido, é que ele se besunte nos micro-organismos da natureza. Tanto que o filho que nasceu de cesárea, né, que não passou pela vagina contaminada da mãe na hora do nascimento, o que o médico pediatra faz? Manda a família chegar, vem beijar o recém-nascido. E dá no colo. Chega a tia lá toda, né, encebada, ele pega o bebezinho e bota no colo da tia e pede, beija, tia. Se for nascido de parto normal, não precisa, porque ele já foi besuntado pelas bactérias da vagina da mãe e já tomou a vacina natural dele. Tu vê que viagem, né, cara? Eu falo isso porque eu era um guri meio preocupado com isso, eu achava que o mundo era meio sujo. E depois é que eu fui ver que isso é uma ideia que nos plantaram na cabeça para vender produto de limpeza pra gente, tá? Água e sabão é a melhor maneira de lavar o mundo. Beleza, galerinha? Questão 70. A tendência natural nossa é essa, né, cara? Vê a propaganda e tal, aí a família se feliz, né? Esteriliza a casa, é tudo branco. Isso é um delírio. Pronto. Voltamos à vida. Falei do movimento browniano, né? Então meus perdigotos que saem da minha boca, eles vão aleatoriamente se chocando contra as moléculas de ar da sala de aula, ou sendo assoprados por um de vocês, entram na boca do outro, certo? E assim vai. Pensa que o conhecimento está indo junto, né? Por osmose. Se a galera lá de trás já está conosco, imagina a galera aqui, né? Eu passo federal todo dia, fica tranquilo. Ó! Eu quero ser amigo de você. Cadê o cara agora? A próxima aula, amiga. Corta, edita. Ó! O negócio é o seguinte, galera. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo que seria posta em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Então imagine, eu pego um eixo
eu pego um eixo e nesse eixo eu coloco paletas que vão girar de acordo com o movimento browniano das partículas. As partículas chegam aqui, batem nessas paletinhas e fazem esse eixo girar. Então a partícula do movimento aleatório, ora bate aqui, gira para um lado, ora bate ali, gira para o outro. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, já que o movimento browniano é aleatório, né? O cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Ele colocou do outro lado do eixo uma rodinha dentada, e essa rodinha dentada então tinha uma travinha, permitindo que girasse só num determinado sentido esse motor feito de movimento browniano. Assim, em escala muito pequena, este tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema que já foi testado é mostrado a seguir. Então aqui tinha uma poliazinha, né? Aí aqui tinha o objeto que ia ser erguido. Não ia poder girar para um lado, só para o outro. Beleza. A explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava é: letra A, o travamento do motor para que ele não se solte aleatoriamente. Do jeito que ele foi desenhado, é verdade. A letra A, se eu não boto a trava, né, ele começa a girar para o outro lado e o pezinho cai. Porém, pelo enunciado, não é isso que justifica a colocação da trava. A seleção da velocidade, controlada pela pressão dos dentes da engrenagem. Em nenhum momento diz que dá para controlar a velocidade com a engrenagem. Tem um porquê eu dizer que aceitar essa resposta. Não falou de velocidade. E também por que aquilo ali controla a velocidade? Não aceito o fato de a velocidade ser controlada por aquela engrenagem. Letra C. O controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo inclusive uma fácil leitura de seu valor. Tudo bem, eu concordo que dependendo da posição onde eu bote os dentes e a trava, eu consigo controlar se vai girar para um lado ou para o outro. Mas agora dizer que dá para ler o valor da velocidade nos dentes? Ah, está girando 3 dentes por segundo. Não aceito isso também. Dizer que, não, ali dá para ler a velocidade. Não vi isso não. Falso. Letra D. A determinação do movimento, devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. Entendi, sem a trava, ora vai girar para um lado, ora para o outro. Ora uma partícula vem com movimento browniano, bate para um lado, ora bate para o outro. Faz sentido esse. Esse faz sentido. Letra E. A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível inclusive medi-lo pelo número de dentes da engrenagem. Tudo bem que dá para estimar o ângulo que girou usando os dentes, mas não foi para isso que o inventor colocou aquela porcaria ali. Então tu vê a letra A, apesar de dar a sensação de ser a correta, ela seria necessária em qualquer tipo de motor daquele jeito. Agora esse motor, por aproveitar o movimento browniano das partículas, faz sentido colocar a trava para obrigar que ele gire só num sentido e não no outro, já que o movimento browniano é aleatório. Então, pelo enunciado, eu seleciono a letra D. E a letra A também acaba ficando falsa. Legal. Quanto tempo nós temos? 2 minutos. Dá para fazer a saideira, pô. Dá para fazer a saideira. Fechar com chave de ouro. Na 71, meus amigos, vocês todos têm material em mãos, né? Eu não vou reproduzir o gráfico no quadro como eu fiz na outra sala, porque se tu tem ele em mão, eu não vou ser processado, porque isso aqui é o Enem, ó, é grátis, tá vendo? Galera de casa, pausou, analisou o gráfico e dou-lhe uma, dou-lhe duas, pronto, agora vamos lá. Galera, olha o que ele fala. O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética baseia-se na interação desta radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar esta interação é por meio da quantidade de energia, refletida pelos objetos. Deixa eu ver, eu boto luz. Se reflete, eu consigo ver que objeto é aquele pela quantidade de luz refletida. A relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda da REM
é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura, para objetos comuns da superfície terrestre. De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor discriminação, diferenciação, né, gente, dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a um comprimento de onda em micrômetros de 0,4 a 0,5. Os materiais têm refletância diferente. De 0,4 a 0,5 parece que só arenoso e grama se confundem, né? Então eu não conseguiria distinguir entre eles. De 0,5 a 0,6 tem alguma que se confunde? Só o arenoso e asfalto, eu não conseguiria distinguir eles, discriminá-los, então fora. De 0,6 a 0,7 tem alguém que coincida? Não, a grama e o solo. Isso, a grama e o solo arenoso, não vou poder distinguir, discriminá-los, então não. De 0,7 a 0,8. A grama e concreto. É verdade, lá em cima a grama e concreto ficam indistinguíveis. Por eliminação, o item E é o único em que a intensidade refletida varia para todos os elementos comentados. Ah, professor, mas e a água? Como é que eu vou reconhecer a água se a água não reflete? Se não reflete nada é porque é água, então. Muito bem, obrigado pela paciência e pela atenção, daqui a pouco estamos juntos.